Olá, queridos do meu YouTube! Bem-vindos ao terceiro vídeo da sequência desta bendita tela que eu estou restaurando aqui. Então, gente, nesse terceiro vídeo eu vou mostrar a vocês como eu vou fazer esta árvore, finalmente, né, fazer a folhagem desta árvore. Então, esse vídeo tá vindo ao contrário, geralmente eu pinto primeiro e depois eu gravo essa introdução, só que agora eu estou gravando a introdução antes e vou pintar depois, então eu não sei o que é que vai acontecer. Tá aqui, ó, a árvore, do mesmo jeito que tava nos dois vídeos anteriores. Eu vou usar este vermelho aqui, que ele se chama Laca Geranium, é da Acrylex. Ele é bonito, esse vermelho, eu já usei ele uma vez. E a mesma coisa de sempre, o branco de titânio. Eu gostaria de usar... Caiu. Eu gostaria de usar pelo menos 3 cores, porque eu acho que 2 cores fica muito aguado. Então talvez eu use uma terceira cor. E uma das coisas que eu acho muito interessante, muito importante na verdade, na hora de uma pintura, seja ela com lápis de cor ou na tela, usar pelo menos 3 tonalidades, uma cor escura, uma média e uma clara, que é para dar esse degradê, esta profundidade, seja lá o que é que você esteja pintando. No caso da árvore, eu preciso de uma terceira cor, uma cor mais escura, para mostrar as folhas que estão mais distantes, que estão mais ao fundo. Então eu preciso utilizar uma cor mais escura, porque vai ser a cor escura junto com o vermelho, vai ser o vermelho puro, que meio que também vai se misturar com esse vermelho escuro, que eu misturei com a cor escura, e também vai ter o vermelho com o branco, que vai dar essa luminosidade, e também o branco puro para dar um realce, para dar aquela cor estourada mesmo, da luminosidade em cima. Então vão ser vários tons, porém usando 3 cores. Dessa vez eu não vou aparecer no final do vídeo, porque eu não vou me maquiar de novo. Então eu já aviso a vocês para se inscreverem no meu canal. Vocês que estão vendo meus vídeos pela primeira vez, os novatos aqui, se inscrevam. Quem já se inscreveu, beleza. Eita, dicção tá desgraça, viu? Pra quem já se inscreveu, beleza. Deixa aqui nos comentários o que é que achou do vídeo, o que poderia melhorar, o que você gostaria de saber, né, o que você queria que eu mostrasse aqui. Se você se interessa em aulas presenciais, não só ver videozinhos no YouTube, mas se você quer um acompanhamento, que alguém que você quer tirar dúvida na hora, diz, ó, não tô entendendo esse negócio aqui não, pode entrar em contato comigo para fazer as aulas presenciais. Eu estou dando aula em 3 endereços aqui no Recife, lá na Reserva do Paiva, fica lá no Cabo. Aulas presenciais somente aos sábados para crianças menores e crianças maiorzinhas e jovens e adultos. Também estou dando aulas lá na Estância, aqui no Recife, no ateliê Joás Silva, ateliê do meu professor, tá bom? Aula com turmas especiais só para crianças, tá? E também lá no centro do Recife, no meu ateliê, que estará sendo inaugurado em breve. E é isso daí, já fiz a propagandinha, agora vamos embora pro vídeo, né? Eu aposto que já pularam essa aqui, com certeza. Eu pularia, eu detesto introduções, mas eu também quero falar, então é isso daí. Então é isso daí, gente. Vamos lá agora ver o que é que vai dar esse babado aí que eu vou fazer. Então, gente, como vocês podem ver, o acabamento desta árvore está péssimo, porque todas as tonalidades estão misturadas, tanto a média quanto a clara quanto a escura, tá tudo misturado aqui. Fora a parte que eu apaguei, né, quando eu fui pintar o céu. Então, como eu falei no início do vídeo, eu vou usar as 3 tonalidades por camadas. Vou usar primeiro a escura para fazer a vegetação, no caso as plantas que estão ao fundo. Vou usar a média para trazer as que estão mais à frente e a tonalidade mais clara para fazer as que estão recebendo iluminação. Então eu vou pintar mais ou menos essa área aqui, vou pintar até aqui onde estava antes, porque eu não quero cobrir o céu inteiro. Tô indo na dúvida entre essas 2 cores aqui, entre o terra verde e o ultramar claro, para misturar com o vermelho e ver se fica legal a tonalidade. Bom, gente, acabei de colocar aqui na paleta, ó, o verde e o vermelho, que é o Laca Geranium, que eu mostrei no começo do vídeo. E tô unindo aqui, eu acho que é essa cor mesmo. Ficou um marrom meio roxo, uma cor escura, que é exatamente a cor que eu queria, então acho que eu não vou usar o azul não. Esse pincel é um pincel número 2, ele é mais fininho, mas já tá bem gasto. Então eu vou começar, ó, com pinceladas finas, batidinhas, na área que eu quero escurecer. E pra fazer esse tipo de pintura aqui de vegetação, né, de árvore, a gente precisa regrar as nossas pinceladas. Vocês podem observar aqui que as minhas pinceladas anteriores foram bem aleatórias, eu saí botando vários tons, pingando assim.
E não é bem assim que se dá um efeito legal, tanto que tava me incomodando bastante, por isso que eu tô restaurando essa tela aqui. A gente precisa ir por partes, como eu tô fazendo agora, inserir primeiro a cor mais escura e assim, ó, de forma mais uniformezinha, mais regrada. A gente dá umas batidinhas, uma arrastadinha assim, ó, bem de leve. Em alguns pontos a gente deixa mais juntinho e outros a gente separa mais e vai encaixando. Mais uma vez eu tô sem imagem de referência, eu tô fazendo baseado no que já estava antes, porém de forma aprimorada. É preciso também ter um cuidado quanto à pincelada, o tamanho da pincelada. Como essa é uma folhagem que está à frente, que está mais perto, a pincelada pode ser maior. Diferentemente da pincelada que eu fiz aqui, ó, na vegetação ao fundo. Que como ela está bem distante, obviamente fica bem pequenininha a folhagem dela. Então, essa daqui que eu tô fazendo agora, ela fica um pouco maior do que a que estava lá atrás. Agora também sem exagero, né? E também, como é algo que eu tô fazendo aqui ao fundo, nessa primeira camada que eu tô fazendo é a folhagem que vai estar ao fundo, então eu tô deixando meio borradinho mesmo, mais juntinho. Nada de pintar assim, tá? São as batidinhas que a gente vai arrastando para dar essa sensação de desfoque, esse efeito de desfoque e de distanciamento também. Nessa pintura de árvore também é importante a gente observar de onde está vindo a iluminação desse lado, tanto que esse lado da árvore está mais claro e aqui está mais escuro. Então eu vou inserir essa parte mais escura desse lado esquerdo aqui da tela. Sempre também deixando os espaçamentos, que é para aparecer tanto o céu, quanto deixar espaço, abertura, né, para a cor mais clara que eu vou colocar em seguida, para a cor intermediária. Bom, gente, por hora eu acho que já está bom essa aplicação de cor escura aqui. Agora eu vou começar a colocar apenas o vermelho puro, que tá aqui, o Lacagerane puro, por cima dessa cor escura que eu coloquei, que aí vai dar o tom intermediário. Então essa é a segunda camada da pintura aqui que eu tô aplicando. Que vai ser a flor que tá, a folhagem que tá já querendo receber um pouco de iluminação. Então eu vou colocar a cor pura aqui, por cima dessa que eu já tinha colocado antes, com o mesmo movimento, as batidinhas curtas, porém precisas, tá? Nada de muito aleatório não, vou sair encaixando aqui onde eu já tinha colocado antes. E nessas áreas que estão ainda mais vazadas, por exemplo aqui que não tem nada, aqui em cima, eu vou aplicando só o vermelho puro porque essas são áreas que estão mais afastadas aqui desse conjunto, que é escuro, e elas vão receber mais luz, então vai vir já do tom intermediário, que é esse vermelho puro, partindo para o tom mais claro, que é o vermelho com branco, que na verdade é a cor original da folhagem, né, que é um rosinha. Mas aí eu preciso desses tons para poder aplicar a profundidade na pintura. E também pelo fato de eu não estar colocando galhos. Então eu estou mascarando essas áreas que eu não estou colocando galhos, aplicando a cor intermediária. Tá, isso está acontecendo. Por enquanto fica misturado, porque ainda não está finalizado, né? Ainda está sem acabamento. Eu estou só aplicando a cor escura. Então não se desesperem quando a pintura estiver ficando assim. É normal, a gente precisa ter paciência, ter calma e ver até onde vai dar. Se não prestar, aí a gente reforma. Outra coisa importante, gente, é o formato do pincel e o formato da sua pincelada para dar o efeito. É necessário que você tenha um pincel assim, um pouco mais fininho, mas não tão fino assim, tá? Esse meu é meio gordinho, então eu tô usando para fazer essas áreas maiores que não estão tão definidas ainda, né? Só tô mesmo preenchendo. Como eu tô só preenchendo, aplicando a parte funda, a primeira camada do fundo da árvore, tô usando o pincel mais grossinho, porém também eu consigo deixar ele fininho, deixar umas pinceladas mais fininhas se eu quiser, mas a princípio eu tô só preenchendo. E agora eu vou pegar um pincel
mais fininho, que vai me dar mais precisão para eu fazer esses detalhes da parte mais clara. O pincel mais fininho que eu peguei é o número 2 também, porém a ponta dele já tá mais justinha do que a do outro pincel, então vai ser melhor para eu dar a pinceladazinha. Agora aqui eu vou usar a mistura do branco de titânio com o vermelho, com o Laca Gerânio, para dar a tonalidade mais clara. Vou começar a aplicar aqui, ó, nessas áreas que recebem mais luz. Esse caso aqui, a pincelada é mais regrada ainda. Eu uso bem a pontinha do pincel, quase o mesmo princípio que eu usei na nuvem. Eu deixei um pouco escuro aqui embaixo, ó, e coloquei o branco por cima para realçar, que é a mesma coisa. Eu apliquei a tonalidade escura intermediária mais abaixo e a mais clara eu aplico em cima. E é importante também a gente deixar umas pinceladas soltas, deixar umas folhinhas assim soltinhas para dar a impressão de movimento, de leveza. Nada tão compacto como estava antes, né? Estático no caso. Aqui a gente tenta deixar algo mais leve, mais suave. E essa ainda é a camada da parte mais clara, ainda falta a parte do branco, que é a luz que vai estar bem em cima, que vai dar aquela sensação estourada, né? De luminosidade bem alta e tal. Então é isso daqui. Existem pincéis específicos para fazer árvore, para fazer vegetação. Mas se você não tiver, pode usar um pincel fininho, assim como eu estou fazendo, que vai dar um efeito legal também. Existe um pincel assim, parece um leque, que a gente usa para fazer algumas folhagens e tal. Mas também não é regra toda folhagem usar esse pincel não. É importante também deixar a sensação de movimento da folhagem. Eu tô fazendo assim na horizontal, mas é importante a gente deixar umas folhinhas ou outras meio na diagonal, meio aleatóriazinhas, porque para dar a impressão de que tá ventando, que o vento tá movimentando essa folhagem, nem que ela não tá lá parada, dura. Então é importante também dar uma movimentada nessa pincelada. E como aqui eu apliquei mais tom escuro, a partir do momento que eu insiro a parte clara, ela se mistura. Então vai ficar um claro, porém que está recebendo sombra, que está recebendo algo escuro. Dá para notar a diferença desse lado para esse que está mais suave. E quando eu for aplicar a iluminação, eu vou aplicar mais nessa área aqui do que nessa, para dar essa impressão mesmo que a luz está vindo nesse sentido. Então eu vou dando uma borradinha para fazer essa integração mesmo. Já que eu também não inseri galhos, né? Aparente. Eu não coloquei galhos aparentes nessa reforma. Eu apaguei aqueles galhos estranhos que estavam, eu não estava gostando muito. Pra dar uma quebrada também, ó, no vermelho que estava muito impactante. Então eu tô dando uma borradinha aqui com o pincel sujo da tonalidade clara que eu estava usando. Então é isso que eu estou fazendo. Bom, com a árvore toda preenchida com as 3 tonalidades, agora eu vou aplicar a tonalidade da iluminação, o branco puro mesmo, que tá aqui, ó. Vou aplicar ele nas áreas que vão receber mais luz ainda. Não limpei o pincel, tá, gente? Em momento nenhum. Tenho isso de não limpar pincel, sempre usar quase o mesmo pincel pra tudo. Então, ainda com o pincel um pouco sujinho, ó, eu vou aplicando. Agora, essas pinceladas são mais delicadas ainda do que as anteriores. Eu usei um pouco de médium acrílico para amolecer aqui a tinta. E eu vou aplicar, ó, com mais delicadeza ainda do que eu já estava fazendo antes. Essa situação aqui, eu vou pegar o pincel mais próximo à ponta dele, ó, para eu ter mais precisão. Geralmente eu pinto aqui com a mão assim dessa forma, mas nessa parte aqui, ó, eu vou usando a pontinha dele para eu ter mais precisão. Quem não tiver um bom manuseio pode usar um pincel bem fininho mesmo, mas quem tiver o controle da mão, né, o controle do pincel, pode usar o mesmo pincel que já estava usando antes, o número 2
e dar essas batidinhas aqui, ó, bem na pontinha. Para finalizar agora eu vou soltar umas folhagens aqui como se estivesse voando, ó, no sentido que eu tô colocando. Já deixei algumas soltas aqui, branco com um pouquinho de rosa. E soltando aqui, ó. Muito cuidado para não sair soltando tudo aleatório, tá? É tudo bem regrado. Bom, quando eu terminar a parte da grama, aí eu posso também colocar umas folhagens caindo, mas por enquanto não, porque ainda falta mexer nessa área aqui. Olha a diferença da pincelada dessas áreas aqui para essas, ó. Impressionante, né? Bem diferente. E aí está finalizado mais um pedacinho da tela, né? A reforma dessa árvore aí, que eu achei muito melhor do que o que estava antes, bagunçadíssimo. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.